E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos por tudo que Tu tens feito na nossa vida, Pai. Vai realizando as promessas que Tu tens na vida de cada um de nós, e assim, ó Pai, nos dando vigor, saúde, energia, disposição, sustento, e nos instruindo cada vez mais na Tua palavra, no Teu santo evangelho puro. Pai, fica conosco hoje e sempre, em nome do Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu sou o missionário Alan e estou aqui para instruir vocês no caminho da verdade, livre de falsos ensinamentos, falsas doutrinas e também sem apego nenhum com o sistema religioso. Então já vamos para o vídeo de hoje e o tema é aniversário, uma festa satânica. Exatamente, meus irmãos. Esse vídeo é para despertar e abrir os olhos de muita gente que tem praticado esse tipo de festividade e celebração que não é nada cristão, não é nada da vontade de Deus. Então já vamos analisar acerca do aniversário, da festa de aniversário, para que vocês possam conhecer a verdade por trás. Da onde se originou essa festa de aniversário? Ela vem lá dos primórdios, ela vem lá do tempo do Egito Antigo, onde os faraós eles celebravam o seu aniversário, quando o faraó estava para ser coroado e se tornar o faraó do Egito. Ele celebrava essa comemoração e dessa forma eles acreditavam que naquele momento o próprio faraó se tornaria um deus para ele. E podemos comprovar isso lá em Gênesis, capítulo 40, nos versículos 20 ao 22, que fala o seguinte: Ora, ao terceiro dia o faraó celebrava o aniversário e ofereceu um banquete a todos os seus servos. De fato, levantou a cabeça do chefe dos copeiros e a do chefe dos padeiros, no meio dos servidores. Reconduziu o chefe dos copeiros ao cargo de servir a taça ao faraó e mandou enforcar o chefe dos padeiros, conforme a explicação que José lhes havia dado. Então, meus irmãos, vemos aqui uma comemoração de aniversário nada agradável, onde acabou em morte. Morte para o chefe dos padeiros. E essa festa de aniversário, ela não ficou restrita apenas aos egípcios. Essa festa, ela foi passando de geração em geração, e assim os gregos também aderiram a essa prática idolátrica. Então, os gregos, eles acreditavam que as pessoas, elas nasciam com um espírito protetor ao seu lado. E essa festa servia para eles como uma comemoração de proteção, onde eles acendiam as velas para afastar os espíritos malignos da pessoa. Sem falar também que ao apagar aquelas velas, a fumaça, eles acreditavam que levavam seus desejos para os seus deuses. Um detalhe importante, meus irmãos: velas, elas são responsáveis por abrir portais espirituais. Com esses portais abertos, faz com que os demônios eles possam agir com autoridade sobre a nossa vida. Por isso é muito importante abandonar essa prática terrível. O bolo, ele veio a surgir como forma de idolatrar a deusa deles, a deusa Artemis, que é uma deusa da lua para eles, e que era responsável pela colheita. E eles faziam um bolo parecendo um formato de uma lua mesmo, para homenagear essa falsa deusa. E isso podemos comprovar em Jeremias, capítulo 7, versículos do 16 ao 20, que diz assim: Tu, porém, não deves orar por este povo, não ergas súplicas e orações em seu favor, nem tentes encontrar-me, pois não te atenderei. Não vês tu mesmo o que fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos catam lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazer bolos para a rainha do céu, e libações a deuses estranhos, provocando a minha ira. Será a mim que ofendem? Oráculo de Yahua, não é acaso a si mesmos que ofendem, para a vergonha própria? Por isso assim diz Yahua, Deus:
a minha ira, o meu furor se derramará sobre este lugar, sobre homens e animais, árvores do campo e frutos do solo. Arderá e não se apagará. Vemos aqui Deus irado com essa idolatria que o povo estava fazendo, estava se associando com as práticas daqueles povos pagãos já no passado mesmo. E Deus, furioso, porque ele advertiu, lá em Deuteronômio 18:9, ele advertiu que não deveria o povo se associar e nem praticar os costumes nojentos das nações vizinhas, das nações que habitavam naquela terra. Então as pessoas estavam esquecendo o que Deus tinha falado para elas. E infelizmente estavam idolatrando. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Assim como fala o profeta Oséias 4:6, que o povo perece por falta de conhecimento. Infelizmente o povo continua idolatrando esses falsos deuses sem perceber. E Deus, ele derramará a sua fúria e a sua ira sobre o povo por causa dessa desobediência. E continuando aqui acerca dessa festa de aniversário, os gregos comemorando isso, e dessa forma passou também a os romanos serem contaminados com essa prática pagã. E a partir daí, os romanos passaram também a celebrar festas de aniversário. E eles celebravam para homenagear e idolatrar o seu falso deus Saturno, que era o deus da colheita. E a partir dessa festa foi aí então que surgiu a Saturnália. Um detalhe importante, meus irmãos, nos primeiros séculos, os cristãos eles não comemoravam porque eles já sabiam da origem pagã dessa festa de aniversário. Mas infelizmente foi no século IV que foi instituído pelo imperador romano Constantino e estipulado pela Igreja Católica no ano de 350 pelo Papa Júlio I, que a partir do dia 25 de dezembro seria comemorado o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus. E para vocês verem como Satanás ele é astuto para fazer com que o povo se torne idólatra, porque a Bíblia não fala e não menciona data nenhuma de nascimento de Cristo, mas ele se utilizou de uma data pagã, porque 25 de dezembro é a comemoração do Sol Invicto, ou seja, também de Mitra, o deus da luz para os romanos. E com essa desculpa que o aniversário de Jesus era 25 de dezembro, foi o suficiente para essa tradição vir a se multiplicar e as pessoas passarem a celebrar as festas de aniversário desde então. E para facilitar ainda mais os cristãos se adequando e apoiando essas práticas pagãs, o Natal substituiu a Saturnália, que era uma festa abominável aos olhos de Deus, repleto de muita promiscuidade e depravação. E para vocês verem, também comprovando isso que eu estou falando, em Mateus 14, versículos do 6 a 11, vamos ver o rei Herodes celebrando sua própria festa de aniversário também. O rei Herodes era um rei da descendência dos Edomitas, ou seja, de Edom. Quem foi Edom? Edom foi o irmão de Jacó, Esaú. E a partir daí vieram a descendência dos Edomitas. Então o rei Herodes, ele era dessa descendência, mas ele se espelhava muito nos romanos e queria ser destaque entre eles. E nesse momento vemos aqui a morte de João Batista, que fala assim: por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela pediu: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos convidados ordenou que lhe atendessem o pedido e mandou cortar a cabeça de João na prisão. Trouxeram a cabeça num prato e a entregaram à moça, que a levou à sua mãe. Mais uma vez, uma comemoração que acabou em morte, e ainda mais na morte de um servo de Deus. Então, essas palavras aqui proferidas, meus irmãos, é para que as pessoas possam abrir seus olhos e ver que essa celebração é uma celebração do diabo, não pertence a Deus, mas é totalmente rejeitável pelo Deus Altíssimo e Soberano. E para comprovar ainda mais acerca dessa origem, desse paganismo que há no aniversário, na festa de aniversário, eu trago aqui uma citação que está no livro The Lord of Birthdays,
que são dos antropólogos americanos Ralph e Adeline Linton, que diz assim: aniversários merecem comemorações desde o Egito Antigo, ou seja, a moda surgiu por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Tanto os egípcios quanto os gregos, que adotaram o costume, restringiam as comemorações apenas a seres superiores, faraós e deuses. Com o tempo, o hábito foi se estendendo aos mortais e contaminou também os romanos, que davam o privilégio ao imperador, à sua família e aos senadores. Nos primórdios do cristianismo, o costume foi abolido por causa das suas origens pagãs. Foi no século IV que a Igreja começou a celebrar o nascimento de Cristo, o Natal. Daí ressurgiu o hábito de festejar aniversários, e pouco a pouco foram surgindo as peças simbólicas: o bolo, as velinhas, o parabéns a você, etc. O bolo e as velas foram herdados dos gregos. Todo dia 6 eles faziam festas à deusa Ártemis, nas quais colocavam velas sobre uma torta, simbolizando a lua cheia, que, segundo a mitologia, era a forma com que a deusa se expressava. Na Idade Média, por razões desconhecidas, os alemães retomaram o hábito em festas de criança. Então vemos aqui, meus irmãos, mais uma comprovação de que a festa de aniversário é totalmente pagã, é totalmente uma tradição desses povos que Deus nos alertou para não copiarmos suas práticas. Práticas idólatras e abomináveis aos olhos de Deus. Porque a festa de aniversário é uma festa onde idolatra o ser humano, a si mesmo. É como se todas as coisas girassem em torno dela. E infelizmente é uma vergonha ver as igrejas celebrando aniversário de pastores, de líderes e assim por diante. Porque eles estão apoiando essa abominação, esse pecado, estão trazendo o mundo para dentro da igreja e assim fazendo com que as pessoas também apoiem essas práticas abomináveis, esquecendo de Deus e idolatrando o homem. Agora vamos analisar bem as Escrituras Sagradas, meus irmãos. Vejam só, meus irmãos, que versículos importantes para refletirmos aqui, que está em Eclesiastes, capítulo 7, versículos 1 e 2 e depois o 8. Mais vale o bom nome do que caros perfumes, e o dia da morte mais que o dia do nascimento. Mais vale visitar uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porque naquela está o fim de todos, e quem está vivo refletirá sobre isso em seu coração. Versículo 8. Mais vale o fim de uma coisa do que o seu começo. Então, meus irmãos, com essa palavra já refletimos aqui e podemos comprovar que a festa de aniversário é totalmente rejeitável aos olhos de Deus. E trazendo para as Escrituras Sagradas isso, podemos perceber bem isso. Deus, ele não santificou o primeiro dia da semana, que ele poderia ter santificado o primeiro, mas ele santificou o último, o sétimo dia, que é o sábado, e tornou ele o mais importante. Infelizmente, a Igreja Católica mudou para o primeiro dia da semana, né? E dessa forma, as pessoas celebram o primeiro e não o último. E isso também é abominável aos olhos de Deus. Outro detalhe importante, Jesus, ele mandou celebrar a ceia de Páscoa para lembrar da sua morte e não para lembrar do seu nascimento. Mas infelizmente as pessoas não têm os olhos abertos para enxergarem essa verdade. Se fôssemos para celebrar o aniversário de Cristo, a Bíblia teria deixado bem claro o dia, a data que Cristo nasceu. Mas não deixou, já para evitar isso, essa idolatria, esse paganismo. Infelizmente as pessoas estão focadas tão em si mesmo, tão no seu egoísmo, no seu orgulho, que elas esquecem daqueles que realmente precisam. Olha só o conselho de Deus que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos do 12 ao 14. E disse também ao que tinha convidado: quando ofereceres um almoço ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez e isso te sirva de retribuição. Pelo contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás bem-aventurado, pois esses não têm como te retribuir. Receberás a retribuição na ressurreição dos justos. Essa sim é uma ceia, é uma festividade, é uma comemoração
que Deus, Ele quer que façamos. Ajudar os pobres, ajudar os necessitados. É dessa forma que devemos agir corretamente. E para fechar o vídeo com chave de ouro, comprovando que a festa de aniversário é uma festa satânica, podemos citar aqui a página 96 da Bíblia Satânica, onde Anton LaVey, o fundador da Igreja de Satã, ele deixa bem claro com as suas palavras, traduzindo aqui para o português. O maior de todos os feriados na religião satânica é a data do próprio aniversário de si mesmo. E além dessa citação dele, podemos também citar mais uma fala dele, traduzindo para o português: estou feliz que os pais cristãos deixam seus filhos adorarem o diabo pelo menos uma noite do ano. Tem comprovação maior do que essa? Então, só não enxerga quem não quer ver. Só não ouve quem não quer ouvir. Porque a verdade foi falada. A verdade foi mostrada e comprovada nesse vídeo. Meus irmãos, esse é o alerta. Abandonem essa prática pagã, essa prática satânica e de idolatria, mas se associem a Deus, às suas festividades. Ele deu 7 festas para celebrarmos. Está em Levítico 23. Não precisamos celebrar aniversário, porque estamos celebrando o diabo nesse dia e também a idolatria de si mesmo. Esse foi o alerta. Não sou eu que convenço, mas é o Espírito Santo de Deus. Que Ele possa continuar trabalhando na vida de cada um, para que cada um possa ser transformado e assim ficar firmado no seu evangelho verdadeiro, puro e santo. Eu vou ficando por aqui e que possamos estar aqui em mais um vídeo do canal, se o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahweh Tsebaot, nos permitir. Fiquem na paz do nosso amado Mestre, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, nosso Salvador e Messias. Amém.